Olá a todos, eu sou o professor Nixon Ribeiro, sou mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Campus Calcaia. Neste vídeo, irei explicar a elaboração de um mapa conceitual, que é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. A partir desta ferramenta de estudo e aprendizagem, irei explicar as problemáticas que estudamos ao longo da primeira disciplina de mestrado, procurando conectar todos os temas tratados na disciplina, reconhecendo as suas semelhanças e diferenças. Foram discutidas 6, sendo elas a atuação docente, a relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades no ensino de esportes e questões de gênero da educação física escolar. De forma didática, iniciaremos o mapa conceitual pela problemática atuação do docente, baseado no texto Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, escrito por Fernando Jaime Gonzalez. Podemos destacar que a atuação do docente é dividida em 3 categorias: as práticas tradicionais, onde essa perspectiva teve um maior destaque nas décadas de 70, 80 e parte dos anos 90, e que, infelizmente, ainda hoje, encontramos muitos docentes que têm na sua prática a herança da tendência esportivista e biologicista, continuando a utilizar em suas metodologias aulas focadas nos esportes de rendimento e buscando a performance. As práticas inovadoras são os professores que perceberam a transformação da área e são comprometidos com uma proposta pedagógica crítica e transformadora, além de ter a sua metodologia alinhada ao projeto político-pedagógico da escola, atuando assim com base em um currículo planejado e consistente, incentivando os alunos a compreenderem os sentidos culturais e sociais das práticas corporais. Por fim, o abandono do trabalho docente, sendo esta um dos principais obstáculos à renovação da educação física escolar. Muitos professores dessa categoria caracterizam-se por não planejar suas aulas de forma sistemática e estruturada. Muitas vezes eles vão improvisando com atividades repetitivas, pouco reflexivas e desvinculadas de objetos pedagógicos claros. A aula é vista como um passatempo pelos alunos, sendo conhecido pelo professor rola-bola, isto porque ele deixa os alunos escolherem como será a aula, tendo muitas vezes os meninos escolhendo o futsal e as meninas o voleibol ou carimba. Esta postura contribui para uma desvalorização da disciplina, transmitindo aos alunos a ideia de que a educação física não exige conhecimento teórico. Os professores que não refletem a sua prática docente se conformam com o desinteresse dos alunos e atribuindo essa falta de engajamento a um fenômeno estrutural. Professores desmotivados na sua atuação profissional por não verem sentido e nem valorização no trabalho realizado, tendo assim uma sensação de isolamento e falta de pertencimento institucional. Consequentemente, ele acaba exercendo a sua profissão de modo desinteressado e negligente. A atuação docente ela é influenciada por o processo de transformação da área da educação física, que iniciou na década de 80, impulsionado por diversas mudanças na área, as condições objetivas de trabalho, que são os recursos oferecidos pelo sistema escolar para o professor desenvolver as suas atividades específicas, desde a sua remuneração salarial, o tempo para planejar, a falta de uma formação continuada, a estabilidade laboral e a quantidade de escolas que o professor leciona semanalmente e quantidade de alunos em sala de aula, uma infraestrutura e material didático. As disposições sociais do professor no contexto atual e a cultura escolar. Esta dimensão acaba desvalorizando a educação física como um componente curricular em comparação com as outras disciplinas. Essas ações, elas se conectam diretamente com a nossa próxima problemática, que foi a relação entre a teoria e a prática, que foi utilizado como texto base, a relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer da educação física escolar de Soraya Darido. A autora discute a evolução da educação física de uma prática voltada apenas ao desempenho físico para uma disciplina escolar crítica e reflexiva, centrada no saber fazer e no saber sobre o fazer.
Esta transformação ela está ligada ao movimento renovador da área, que buscou romper o modelo tradicional e biologicista. Como sabemos, esse movimento ele foi um marco na tentativa de superar a visão limitada da educação física como um mero espaço voltado apenas para a prática, buscando em si uma abordagem mais crítica, reflexiva e pedagógica. Isso traduz em mais do que ensinar a jogar queimada, futsal, basquete ou vôlei. É levar os alunos a refletirem sobre a importância do movimento corporal para a sua saúde individual e coletiva. Com base nas suas vivências e conhecimentos adquiridos, os alunos devem ser capazes de identificar os benefícios físicos, emocionais e sociais das atividades praticadas. Além disso, é fundamental que a educação física contribua para formar cidadãos fisicamente ativos, conscientes e críticos. Essa reflexão nos mostra sobre a dificuldade que os docentes encontram em relacionar as suas aulas teóricas e práticas com a prática, a qual tende a aparecer de forma paralela, sem nunca se encontrar e sem nunca se relacionar. Portanto, a separação entre ensinar a prática e ensinar sobre a prática reflete uma crise de identidade da disciplina, que impacta diretamente a atuação e o entusiasmo dos professores. A ausência de condições adequadas de trabalho, somada à falta de uma sistematização do currículo e resistências institucionais, alimenta a desmotivação do docente, que, em muitos casos, leva ele ao abandono da docência na área. A terceira temática que vimos, que foi os aspectos legais da educação física escolar, embasados pelo texto Educação Física como componente curricular da educação física, de Fernanda Moreto e Soraya Darido. Sabemos que a educação física, atualmente, ela é componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre a disciplina teve essa condição. Para que possamos compreender a sua situação, papel e função na escola, atualmente é preciso examinar como ela foi concebida ao longo do tempo pelas leis nacionais. Sendo normatizada inicialmente por Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, promulgada em 1961, quando a educação física ela era obrigatória só até os 18 anos. 10 anos depois, ocorreu uma reforma educacional, com a LDB de 1971, que tornou a disciplina obrigatória em todos os níveis, mas introduziu algumas exceções, como os trabalhadores que trabalhassem mais de 6 horas por dia, quem estudasse à noite, quem tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, fosse fisicamente incapacitado, todos eles eram dispensados das aulas de educação física. Já no ano de 1996, a nova LDB foi promulgada e extinguiu o decreto anterior que passou a considerar a educação física como um componente curricular, integrando ao projeto pedagógico das escolas, mas ainda com algumas brechas para as dispensas, como ela era ser facultativa nos cursos noturnos. Portanto, ficava a cargo da escola oferecer ou não, e também dos alunos frequentarem ou não. Tentando reverter essa situação, foi criada a Lei 10.793/2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular, que especificou os casos de dispensa, mas causou uma confusão na interpretação da lei, que gerou controvérsias. Com isso, existe uma dúvida se essa lei representa mesmo um avanço ou um retrocesso na educação física escolar. Podemos destacar como avanço quando a lei reconhece legalmente a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica, reforçando o seu valor educativo e formativo. Já o retrocesso, as brechas da lei acabaram permitindo autonomia mal gerida das escolas, acarretando as aulas fora do período regular, além da falta da valorização pedagógica e dispensas que eram recorrentes devido à má interpretação da lei. Tudo isso culminando na desmotivação do professor e o abandono do trabalho docente. Já na quarta temática, que foi a indisciplina e o afastamento dos estudantes, na qual fizemos a leitura e a compreensão do texto chamado Afastamento e Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, também escrito por Soraya Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Giciene.
O texto buscou apresentar algumas reflexões sobre as situações de afastamento e indisciplina dos alunos em relação às aulas de educação física. Assim, o texto apresenta duas problemáticas: o afastamento dos alunos das aulas de educação física, mesmo ela sendo a disciplina apontada pela maioria dos alunos como a sua preferida, e aparentar uma percepção positiva vindo desses alunos, mas é notório que alguns acabam se afastando dessas aulas e ainda das práticas corporais, de modo geral, especialmente quando eles vão avançando nos ciclos escolares. Esse afastamento ele tem diversos motivos, como principais: a repetição de conteúdos ao longo da trajetória escolar, a vergonha de se expor publicamente, principalmente entre as meninas, as aulas realizadas no contraturno, experiências de insucesso e exclusão, questões de gênero, falta de sentido nas aulas, onde os alunos não compreendem a utilidade ou relevância do que é ensinado, os espaços físicos inadequados, turmas superlotadas e o professor rola bola. Tudo isso, querendo ou não, gera o abandono do trabalho docente. A indisciplina dos alunos ocorre na escola de modo geral. Podemos destacar aqui alguns fatores, como o desrespeito nas regras do jogo, alunos que não conseguem respeitar as regras, as conversas paralelas durante a explicação, alunos que descuidam dos materiais, que não cuidam desse material, a interrupção constante na fala do professor. Tudo isso combina diretamente ao abandono do trabalho docente, pois os professores eles se sentem frustrados por ter que lidar com alunos que são desmotivados e indisciplinados, vivem uma situação de impotência à frente da falta de interesse e respeito nas aulas, gerando assim a sensação de que seu trabalho não é valorizado nem pela escola e nem pelos alunos. Já na quinta temática, a que foi a dificuldade do ensino do esporte, o texto foi Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, que foi escrito por André Luiz Ruggiero Barroso. O autor ele discute equívocos históricos e atuais no tratamento do esporte na educação física escolar, apontando os desafios para torná-lo um conteúdo pedagógico significativo e inclusivo. Durante a história da educação física, vimos como a nossa disciplina passou por diversas mudanças ao longo das décadas, sendo hoje o conteúdo dos esportes o mais abordado dentre os professores da área. O esporte passou a ser basicamente a ser sinônimo da educação física escolar, onde temos muitos professores seguindo o modelo esportivista, onde eles utilizam em suas aulas o propósito de treinamento de equipes esportivas, procurando o ensino técnico e a alta performance, como foi falado anteriormente, padronizando assim o ensino de modalidades convencionais, que é o basquete, o futebol, o handebol e o voleibol. Esses quatro conhecidos como o Quarteto Fantástico. Entretanto, o autor ele nos ensina como o esporte deve ser abordado na perspectiva das práticas renovadoras. Essa perspectiva nos revela um novo ponto de vista em como abordar o esporte nas aulas de educação física, modificando a detecção de talentos, treinamento esportivo, a maior atenção aos habilidosos, concentração exclusiva no ensino de gestos técnicos, para então se pensar em uma compreensão dos diferentes significados do esporte, a contextualização das aulas, a aproximação do esporte com as questões sociais, uma atenção destinada a todos os alunos, respeito às possibilidades individuais. Isso porque a utilização dos métodos esportivistas, ele gera o afastamento dos alunos e, consequentemente, a desmotivação e frustração do professor, causando o abandono do trabalho do docente. O conteúdo dos esportes, ele deve ser abordado sim pelos professores, mas ele não deve se limitar à sua dimensão só técnica ou competitiva. Devemos, acima de tudo, favorecer a aquisição dos saberes corporais e conceituais pelos alunos, promovendo uma compreensão mais ampla e significativa do esporte, enquanto conteúdo educativo, promovendo reflexões críticas, valores e contextos socioculturais, fazendo desta unidade temática não ser apenas uma prática motora, mas também uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando para serem cidadãos ativos, conscientes e reflexivos.
Por fim, a nossa última problemática que vimos foi a questão de gênero da educação física escolar, onde foi utilizado o texto intitulado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. O autor busca promover reflexões a respeito das questões de gênero nas aulas de educação física escolar e das suas implicações dessas questões nos processos de ensino-aprendizagem. Inicialmente, o autor traz uma reflexão acerca dos estereótipos de gênero e sexualidade, ao comparar as imagens de bebês e pessoas em diversas situações, partindo de critérios relacionados às convenções sociais e culturais, tais como o tipo e a cor das roupas utilizadas ou posturas. Relacionando a educação física escolar, é percebido que fatores que contribuem para esses problemas na educação física relacionada a tais questões. Muitos professores não conseguem diferenciar corretamente os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual, reproduzindo, assim, modelos tradicionais e se sentindo despreparados para lidar com a diversidade de corpos e identidades. Essa falta de compreensão favorece a práticas excludentes e discriminatórias. A cultura esportiva valoriza, como já falamos, os mais habilidosos, que são as habilidades associadas ao grupo masculino, tornando as meninas basicamente invisíveis ou a mesmo inferiores nas suas aulas. E também pela falta de uma formação adequada. Tudo isso problematizando para que o professor ele não deve estabelecer um juízo de valor que tome como parâmetro esses marcadores de gênero, classe ou etnia e etc., mas sim garantir o direito de aprendizagem para todos. As diferenças biológicas e corporais, elas existem e não podem ser desconsideradas. Entretanto, não podem ser aspectos impeditivos para o convívio e reconhecimento de igualdades de direito e equidade de gênero. Com isso, o professor de educação física, ao lidar com a questão de gênero de forma despreparada, ou mesmo sem apoio, provoca um distanciamento dos alunos da educação física escolar, produzindo os professores com um sentimento de desmotivação, frustração, favorecendo assim um abandono do trabalho docente. Com isso, concluímos aqui que o nosso mapa conceitual das 6 problemáticas, todas elas convergem para o abandono do trabalho docente. Obrigado a todos.